Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal, este é o PTK e Pipoca, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um filme que também estreou no Prime Video lá no comecinho deste mês de abril. E apesar de ser um filme que se passa em Newark, New Jersey, é um filme que traz aí muito sobre a brasilidade, sobre as raízes brasileiras, e foi dirigido pelo Rudy Mancuso, que também escreveu o roteiro ao lado do Dan Lagana e também aí compôs a trilha sonora do filme e, além de tudo, ele estrela o filme ao lado da Camila Mendes. O Rudy Mancuso aí vive uma versão fictícia dele mesmo ali, já que ele vive um personagem de mesmo nome. Ele tem várias atividades ali, além de ator, é produtor, é youtuber, é modelo, é comediante e preparou este filme aqui. Ele é filho de pai ítalo-americano e de mãe brasileira e decidiu fazer um filme aí com os vieses, um pouquinho da cultura daqui do nosso país. E eu vou trazer aqui para vocês todos os meus comentários, tudo que eu achei sobre este filme. Mas primeiro, como já é de praxe, eu vou pedir o seu like logo aqui no começo do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, também eu peço que você se inscreva, porque é muito importante. E também é importante que você clique no sininho. Receber as notificações, não perder vídeo nenhum, ficar sempre ligado por aqui. São apenas 3 cliques, dá tempo de você fazer isso enquanto eu rodo a vinheta rapidinho e volto aqui para comentar música. Bom, como falei lá na introdução, hoje o assunto é música. Esse filme aqui que traz essa questão da musicalidade, claro aí, trazendo as raízes brasileiras. E a gente tem esse personagem ali que é o Rudy, que ele tem sinestesia. Sinestesia, ela além de ser uma condição mental, ela também é uma figura de linguagem. Lá na língua portuguesa, ela quer dizer sobre aqueles momentos em que a gente usa mais de um sentido para determinar alguma coisa. Por exemplo, quando a gente diz que uma cor é aberrante, e a gente aí une a visão com a audição. Ou quando a gente fala que uma risada é gostosa, a gente usa a audição e o paladar ali para descrever alguma situação. E na questão mental ali, a sinestesia é quando a gente usa mais de um sentido para poder aí definir alguma coisa que a gente está vivendo, que a gente está passando ali. Como ver os sons ou sentir as cores. E aqui o personagem vê os sons ali, porque tudo que ele ouve, qualquer barulhinho, ele transforma em melodia, transforma em música, acaba enxergando toda a funcionalidade ali dos sons acontecendo. E ele me vive isso como uma mescla de bênção e maldição, às vezes ajuda, às vezes não é tão legal, atrapalha, porque acaba fazendo com que ele tenha ali um certo déficit de atenção e tudo mais. Então é uma condição com que ele vive ali. Além de tudo, ele está num relacionamento ali que não está muito legal. E a mãe brasileira quer que ele encontre uma moça também que seja brasileira. E aí entra a personagem da Camila Mendes, que é a Isabela, que também é descendente aí de brasileiros, né? Atriz já conhecida aí de algumas produções de Hollywood. Só que ele acaba entrando numa grande confusão com essa namorada e essa menina agora que ele está gostando, e a mãe ali se envolvendo bastante na vida dele, querendo o melhor para o filho. Ele está estudando na faculdade, também está trabalhando no metrô ali com um show de fantoches, com música e tudo mais. Então a gente tem todas essas questões permeando ali. Tem algumas coisas ali que eu acho que ficam de certa forma interessantes, porque a gente tem a visão realmente de um filho, né, de um filho de brasileira que é descendente realmente de brasileiros. Então ele traz muito dessa vivência dele nos Estados Unidos e essa ótica do que ele tem do Brasil através dessa mãe, que eu acho que ele consegue representar bem aqui dentro do seu personagem, dentro do roteiro, conforme o filme vai se desenrolando. Então a gente tem alguns momentos bem legais ali, né? É uma mescla ali de falas em inglês e outras em português, que eu acho que dá esse casamento interessante ali, sobre essas realidades diferentes colidindo e vivendo em uníssono. Assim como também a gente tem alguns elementos do samba, a gente vê algumas coisas também, né? Como essa peixaria ali, todo mundo fala português que trabalha lá. Tem um momento que os personagens também estão comendo coxinha, que é uma coisa muito brasileira. Tem alguns restaurantes, bares também que tem essa coisa
do Brasil, né, como churrascaria. Então são algumas coisas assim, elementos que são brasileiros, mas estão acontecendo nos Estados Unidos. Então talvez a gente não veja como a visão da gente que vive no Brasil e tudo mais, que a gente tem essa cultura aqui o tempo todo na nossa vida, mas a gente vê uma forma que essa cultura está, né, crescendo, florindo dentro de um outro país, dentro de uma outra cultura. Eu acho que isso fica bem interessante ali, porque eu acho que ele consegue casar de forma respeitosa, de forma interessante e de forma realmente divertida, que ajuda muito para o entretenimento. Essa questão do personagem também com a sinestesia é muito legal, porque eu acho que ela traz alguns momentos de musicalidade bem interessantes. Quando eu comecei a ver alguma coisa sobre o filme antes de assisti-lo, eu imaginei que a gente teria uma coisa mais musical, no sentido de a gente ter momentos realmente de canto, de coreografias e tal. A gente tem esses momentos coreográficos, mas é uma coisa de musicalidade mais instrumental realmente, que se utiliza realmente dos sons do dia a dia, mas que para o personagem são transformadas em música. Então acho que esses momentos são bem legais ali, porque compõem muito essa condição dele, e também acho que compõem toda essa questão da musicalidade, da brasilidade permeando ali dentro da história. Eu acho que compõe muito bem ali as situações de roteiro, as questões que vão se desenrolando ali no fio narrativo. Existe um momento, inclusive, em que o personagem ele entra ali numa situação que eu não vou entrar em spoilers aqui, que é muito importante para o desenrolar da história, como eu falei sobre esses dois relacionamentos dele, essa questão da mãe e tudo mais, e toda a confusão que isso vai gerando. Então a gente tem aqueles momentos típicos de transição que a gente tem em filme, que dá uma adiantada ali no tempo, mostrando várias coisas que estão acontecendo ao longo daqueles dias ali, de uma forma mais rapidinha e tudo mais. E aqui eu acho que fica isso de uma forma bem interessante, enquanto a cena vai se desenrolando, vai entrando pessoas ali, montando os cenários e tudo mais. E nessa transição isso fica muito evidente, eu acho que fica muito legal, porque a música funciona muito ali nesse momento, essa transição é bem interessante, é realmente ali um set de filmagem cru, e as cenas vão entrando ali, os cenários, as composições cênicas, os personagens, conforme a cena já está desenrolando, e o personagem vai pulando de uma para outra, conforme sai de um set para o outro. Eu acho isso bem legal também, porque traz um diferencial, assim, traz um dinamismo, um divertimento, uma coisa ali que é divertida realmente de acompanhar, porque tudo ali funciona realmente de uma forma diferente, porque a gente tem uma visão de um personagem que enxerga as coisas diferentes. Então eu acho que abraça muito essa questão da visão que a gente tem do personagem principal, e eu acho isso muito legal. E eu gosto muito do Rudy Mancuso e da Camila Mendes ali, a interação entre eles. Eles têm uma química que eu acho que funciona muito. Eu acho que para qualquer história que a gente tem ali um romance, isso é primordial. E isso se deve muito, claro, ao fato dos dois serem um casal realmente na vida real. Então essa interação já é muito orgânica para eles. Assim como eu também gosto muito da interação do Rudy com a mãe ali no filme e tal. Todas as questões que permeiam ele, as cenas deles são muito boas e etc. Ela, aliás, é a mãe dele também na vida real, então isso também ajuda nessa composição e na forma como o filme vai se desenrolando ali. E, além de tudo, né, essa questão da sinestesia, como eu já comentei aqui no vídeo, é uma condição realmente que o Rudy Mancuso tem. Então, além dele contar essa história dele com raízes, com situações que ele realmente tem na vida dele ali, ele faz isso com pessoas realmente que convivem, que estão ali no dia a dia dele, com quem ele tem uma sinergia, um contato. Então eu acho que a história fica ainda mais interessante, mais funcional e mais orgânica. Então, assim, realmente é um filme que eu gostei bastante, achei que foi bem feito, que realmente consegue mesclar todas essas coisas, consegue unir tudo isso e principalmente falar sobre essas raízes brasileiras e como os brasileiros têm levado cada vez mais a nossa cultura para o mundo. Se você já assistiu aí Música lá no Prime Video, deixa aí nos comentários o que você achou do filme. O vídeo então vai se encerrando por aqui, eu espero realmente que vocês tenham curtido. Se esse foi o caso, não pode esquecer de deixar o like, de se inscrever no canal, de ativar as notificações e a qualquer hora a gente se vê de novo. Tchau!